por favor, amado irmão, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Nós nos encontramos nesse capítulo e hoje eu gostaria de meditar com você sobre Jesus no Getsemane. É um lugar de pressões espirituais, emocionais e físicas. Veja, o Senhor está passando uma pressão espiritual, emocional, e o seu corpo reage. Ele vai suar sangue justamente nesse jardim. Mateus capítulo 26, versículo 36, mantenha a sua Bíblia aberta, que eu quero, se Deus nos permitir, chegar até o versículo 46 nesta noite. Diz assim o texto sagrado: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O jardim do Getsemane, que fica aos pés do Monte das Oliveiras, e a palavra Getsemane significa a prensa ou o lagar das azeitonas. Então é um lugar onde se prensava, não apenas tinham azeitonas ali, mas elas eram colhidas e também prensadas ali naquele local. É nesse jardim que a prensa espiritual começará a verter o sangue do Cordeiro de Deus. Meus irmãos, em Lucas no capítulo 22, versículo 39, relata que Jesus costumava ir até o Monte das Oliveiras. Era um costume do Senhor. Provavelmente ele teria feito daquele lugar em Jerusalém um lugar de oração, um jardim, um lugar bonito, quieto, um lugar propício para a oração. E é nesse momento da maior angústia que ele vai passar, da maior angústia que um ser humano pode passar, e ninguém passou angústia, ninguém passou medo, ninguém passou terror que o nosso Senhor Jesus passou. É nesse momento de tamanha e profunda angústia que o Senhor Jesus está passando, como diz o texto, até a morte, que ele procura o lugar de oração. Ele procura ao Senhor da glória, ele busca a presença do Pai Celestial por meio da oração. E é isso que devem os filhos de Deus fazer: buscar o Pai Celestial em meio e em tempos de grande medo. É o que nós, filhos de Deus, devemos fazer: correr para o Pai Celestial, para a segurança do amor eterno e da onipotência do nosso Senhor, dessa proteção do nosso Deus. Veja o que Jesus
está no nosso Senhor Jesus Cristo, o poder está no Pai Celestial. Por isso que é importante, irmão, que nós tenhamos toda a intenção e toda a consciência na oração. A quem vamos orar? Com quem vamos falar? Diante de quem vamos apresentar? O que vamos dizer a esse Senhor tão maravilhoso? Essa intencionalidade de buscar a Deus por meio da oração, mesmo e principalmente em tempos de grande angústia, transformar toda a angústia do seu coração em oração, transformar toda a alegria do seu coração em oração, transformar todo o medo em oração, transformar toda a doença em oração, transformar todas as bênçãos em oração. Transforme tudo na sua vida em oração, de gratidão, de súplicas ao Deus dos céus, ao Pai Celestial. Transforme tudo em oração. Suas fraquezas, toda certeza e incredulidade, comece e termine tudo na sua vida com a oração. Que tudo nos leve a buscar o amor, a presença e o poder de Deus por meio da oração. Meus irmãos, benditas sejam as dores, as fraquezas, as dificuldades, as tristezas. Louvado seja Deus quando em todas elas nós as transformamos em oração. Que coisa maravilhosa é ver como Paulo, esse texto é surpreendente, porque Paulo diz: eu me alegro nas minhas fraquezas, eu me alegro nos tormentos, eu me alegro nas dores, nas lutas, em todo o sofrimento que eu passo, porque quando estou fraco, então é que estou forte, porque o poder de Deus opera melhor na minha fraqueza. A minha fraqueza por si mesmo, a doença, o problema, a dificuldade, as limitações, elas são horríveis. Mas se eu as tomo e levo isso a Deus em oração, isso vai te fortalecer. Quando eu apresento diante de Deus, digo: Senhor, aqui está a minha fraqueza, aqui está a minha temporalidade, o meu medo, a minha ansiedade, a minha doença. Mas o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus bendito, o Senhor governa os céus e a terra, tudo tu criaste. Senhor, e aqui está a minha impossibilidade, as minhas lágrimas estão diante de ti. Basta apenas uma palavra, Senhor, tua, e o meu servo ficará curado, e tudo o Senhor transformará na minha vida. Basta uma palavra tua, Senhor, bendito é o teu nome, porque a minha fraqueza demonstra o quanto eu dependo de ti, e eu levo isso em oração. Eu transformo a minha dor em oração, eu transformo a minha ansiedade em angústia, a minha depressão, o meu desejo de morrer em oração. A minha alma está angustiada até a morte. Se temos que decidir como morrer, que seja em oração. Se der tempo de orar, ore, ainda que seja uma palavra, mas busque a Deus em oração, sempre. Que seja em oração e junto às Escrituras, que esteja a nossa alma, nosso espírito e o nosso corpo, quando formos atravessar a eternidade diante de Deus. Bendito seja o Senhor, porque Ele é dono de tudo. Ele é a ressurreição e a vida, e a nossa alma descansa aí. Ele é a ressurreição e a vida. Se eu sei que vou fechar os olhos, mas um dia tu abrirás os meus olhos novamente aqui, num corpo glorificado para a tua glória e teu louvor. Que esperança maravilhosa, meu irmão, é quando nós pegamos tudo e transformamos tudo isso em oração. Então a nossa fraqueza é uma bênção, as nossas lutas são uma bênção. Às vezes nós não vamos sentir isso o tempo inteiro, mas quando nós levamos em oração, vamos dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor está comigo. Obrigado porque tu não me deixas, porque tu não me desamparas. Estarei contigo todos os dias até o fim. Nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O que me poderá fazer o homem? Absolutamente nada. Hebreus. Então, meus irmãos,
essa presença de Deus, o que o Senhor nos ensina em primeiro lugar, é que não importa como você esteja, busque a Deus em oração. Busque a Deus em oração. O diabo até se arrepende, meus irmãos, de nos tentar, pois quando levamos isso diante de Deus em oração, ele é derrotado. Quando nós levamos a nossa tentação, as nossas dores e lutas para a oração, para a adoração, para uma busca mais profunda de Deus, para um coração mais contrito, dependente do Senhor, o diabo até se arrepende de nos tentar. Está aí dos poucos arrependimentos do diabo. Eu não deveria ter tentado ele, ele ora mais hoje, é mais fervoroso hoje, vai mais para os cultos hoje. Jesus Cristo, era para ele se desviar, lá vai ele para estar mais perto de Deus, estar buscando mais ao Senhor. Até o diabo se arrepende disso, porque mantemos mais comunhão, adoração e somos mais cheios do Espírito Santo em meio às lutas, porque multiplicamos a nossa oração, como o Senhor fez aqui. Ele multiplicou as suas orações. E como é importante compartilhar isso também com companheiros de oração. Essa é uma outra lição do nosso texto. Jesus chama os discípulos, vai para um lugar de oração e diz para eles: olha, fica aqui, eu vou orar. Leva consigo 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Toma eles consigo, vai mais à parte, um pouco mais para frente, um pouco mais adentro do jardim. Chega para eles 3 e diz: olha, eu estou nessa situação, eu preciso que vocês me acompanhem em oração. Então, esse companheirismo em oração, esse dividir a carga, essa comunhão em oração é tão importante para mim e para você. Como nós precisamos orar, mas como nós precisamos de pessoas que orem conosco, orem por nós, mas orem conosco também. Pessoas que nós possamos abrir o coração e dizer: a minha alma está angustiada, está triste até a morte. Então, é outro princípio belíssimo que o Senhor então nos mostra aqui. Precisamos ter companheiros de oração, crentes cristãos que de fato oram, e que de fato vão orar conosco, e que de fato vão orar por nós. Convidar o irmão para abrir o coração, dizer: irmão, estou passando uma luta, eu estou passando um problema, nunca abri isso para ninguém, mas eu estou abrindo aqui para você, porque eu confio em você, eu quero oração, e eu quero orar junto com você, preciso de ajuda nesse momento. Meus irmãos, isso é fundamental. E o texto diz: começou-se a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Essa palavra aqui, tomado, é uma palavra muito específica, muito interessante, porque ela diz, ela significa liderar, chefiar, guiar, ir à frente. Isso é, esses 2 sentimentos aqui, que o texto nos narra, dominam a alma de Jesus, lideram a alma de Jesus. Ele vai dizer: estou triste até a morte, eu estou angustiado até o ponto da morte, eu sinto a morte próxima de mim, eu sinto que nesse momento a morte parece ter um sabor melhor, porque parece que ela vai me aliviar a dor. Quantas vezes já nos sentimos assim? Como se a morte fosse um alívio para a nossa vida. Meu Deus, se eu morresse, eu vou ficar melhor nessa situação. É melhor morrer do que viver o que eu estou vivendo. Quantas vezes nós não passamos isso? Nas trincheiras da vida adulta, os mais novos não têm essa experiência, graças a Deus, mas provavelmente todos os adultos já tiveram uma vez essa experiência, de dizer: Senhor, olha, a morte aqui seria uma paz para mim. E o Senhor Jesus passa por isso. Veja, Ele entende você, Ele entende exatamente como você se sente, Ele entende o que é tristeza, Ele entende o que é angústia, Ele entende a nossa alma, Ele entende a nossa humanidade, Ele entende a nossa limitação, a nossa condição, Ele entende exatamente aquilo que sentimos e
Bendito seja o Senhor da glória. E essa palavra tristeza e essa palavra angústia, essas duas palavras no grego são as palavras mais fortes, mais intensas para descrever essa dor da alma, essa depressão, essa tristeza profunda que existe. Existe aqui um ponto, irmão, importante para mim e para você. Algumas pessoas acham que o Filho de Deus não vai ter depressão. Não, se você é crente, você não tem depressão. Se você é crente, você não tem problema emocional. Se você é um cristão, você não pode ter problema psiquiátrico. Você não pode ter um problema emocional. Como se a mente não pudesse ser atingida. E não tem jeito, irmão. O Senhor da glória, Moisés, Paulo, Pedro, sem deixar de falar de Elias, todos esses homens, os maiores homens de Deus na Bíblia, todos tiveram depressão, todos tiveram afundamentos emocionais profundos. O homem de Deus, a mulher de Deus, eles não estão isentos disso. A grande questão é como eles vão lidar com isso, como eles vão levar isso a Deus, como eles vão transformar isso em oração, como eles vão fazer disso a fortaleza das suas vidas. Como Davi, meus irmãos, um rapaz novo, 20 e poucos anos, 10 anos perseguido no deserto, se cai para um lado tem os filisteus, se cai para o outro tem Saul, 3.000 homens armados, o exército inteiro contra ele, e ele fugido por 10 anos. E quantas vezes ele não se sentiu fraco, deprimido? Quantas vezes ele não se sentiu solitário, humilhado, caçado? Quando ele se apresenta diante de Saul, ele diz: quem é esse cão morto aqui diante de ti? Veja, o Filho de Deus, ele passa por momentos duros e difíceis. Mas quando nós levamos tudo isso à presença de Deus, quando nós tomamos isso e olhamos para Deus e dizemos: Senhor, aqui está a minha tristeza, aqui está a minha angústia, aqui está a minha mágoa, aqui está a minha dor, aqui está o meu sofrimento, aqui está o meu desespero, até a morte. Eu não sei para onde ir, eu não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda, eu não sei se eu vou para frente ou para trás, eu subo ou se eu desço. Meu Deus, eu não tenho saída, eu não tenho escape algum. Todos os profetas passaram por isso. Todos os profetas passaram. Jeremias passou por isso, pediu para ser morto. Isaías passou por todas essas coisas. Meus irmãos, é a presença de Deus que vai nos fortalecer, essa busca intencional de Deus, esse desejo pela presença de Deus, esse buscar o Senhor, esse humilhar-se diante de Deus. É: Deus, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu sou fraco, Senhor, eu sou pobre, tem misericórdia de mim, Senhor. Então, essa tristeza, esse luto, essa palavra tristeza aqui é um luto diante da morte, é ser dominado pela morte e chorar diante dela. Angústia aqui é a palavra mais severa, mais forte do grego para descrever. Depressão quer dizer transbordar de angústia, de medo, de depressão. Está repleto, transbordante de angústia. São palavras fortíssimas, e o sentido desse texto é isso: é que esses sentimentos estão liderando a alma do nosso Senhor Jesus. E aí, então, no versículo 38, o Senhor diz: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiem comigo. Não é apenas, meus irmãos, o principal sentimento de Jesus, mas é o único sentimento de Jesus: a angústia até a morte, profundamente triste. A alma do Senhor foi tomada por um todo. Como ele vai enfrentar com isso? Como ele vai enfrentar os flagelos desse jeito? Como ele vai enfrentar a angústia, o julgamento injusto, o escárnio, o ficar nu na frente de todo mundo na cruz, que ninguém era crucificado com aquela fraldinha que o pessoal põe por decência?
Essas pessoas eram crucificadas nuas. Como ele enfrentar tudo isso, meus irmãos? Está suando sangue, tamanha pressão espiritual, emocional que está sofrendo. Ninguém sofreu como nosso Senhor. Ninguém sofreu como Cristo Jesus. Todos os tormentos emocionais, psicológicos, pesaram sobre o Senhor da glória. O Senhor sabe exatamente a nossa condição, porque a dele foi infinitamente maior do que as nossas dores, que ele sofreu por nós. Meus irmãos, e o nosso Senhor então, no versículo 39, confira comigo aí, e diz: e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Isso aqui me chama muita atenção. O Criador do universo, o Deus de toda a vida, o que criou todos os anjos, o que criou todos os seres celestiais, o que criou todo o universo, está agora de joelho, está agora ajoelhado, orando, sofrendo por mim e por você. Toda essa dor, todo esse sofrimento era meu no inferno eternamente, e ele tomou sobre si as nossas dores. No jardim da prensa, foi o Cordeiro de Deus prensado e começou a verter o seu precioso sangue, de joelhos, humilhado, diante do Pai Celestial, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas sim o como tu queres. Veja aqui, meu irmão, esse Deus maravilhoso, em todo esse sofrimento, falando desse cálice. Jesus estava com medo das chicotadas? Não. Ele estava com medo da cruz? Não. Jesus estava com receio de um julgamento injusto? Não. Ele estava com medo de todos os flagelos que ele passaria, todas as angústias, toda humilhação que ele passaria? Não, meu irmão. Não é isso que ele está. Não é esse o cálice. O cálice, meu irmão, é que aquele que é o Santíssimo, aquele que é santo, 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 eternamente santo, como diz Tiago, Deus é luz e nele não há treva alguma, aquele que nunca pecou, dolo algum se achou em sua boca, nunca passou pela sua mente um pensamento pecaminoso, nunca pecou. Aquele que pecou, ele vai se fazer pecado por nós. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:21. Deus fez de Jesus, que não tinha pecado, uma oferta pelo pecado, para que em Jesus fôssemos feitos justiça de Deus. Deus fez de Jesus pecado. Deus colocou sobre ele todo o pecado e toda a consequência do pecado, todo o inferno eterno está sobre os ombros de Cristo Jesus, sobre a mente, sobre o corpo, sobre o espírito de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele está carregando todo o inferno eterno do pecado. O cálice aqui, a angústia de Jesus, é que ele vai tomar sobre si a iniquidade de todos nós. Deus o fez pecado por nós. Meus irmãos, esse é o cálice. Esse é o cálice. É que Cristo agora vai assumir os nossos pecados. Sobre ele cairá todo o nosso pecado e toda a nossa maldição. Esse é o cálice. Esse é o cálice que o Senhor está falando. E a outra parte do cálice é que aquele que é o eternamente amado do Pai, aquele que esteve junto do Pai por toda a eternidade e o estará por toda a eternidade, inseparáveis, agora serão separados naquela cruz. Deus, meu Deus meu, por que você me deixou?
vez na Bíblia que Jesus chama o Pai de Deus. Sempre é Pai, o Pai. É sempre uma expressão de amor, de intimidade profunda. E agora ele na cruz é abandonado por causa do nosso pecado. Porque ele se fez maldição em nosso lugar. Isso é o cálice, irmão. É estar separado do Pai Celestial. Ainda que por 3 dias, mas isso para o Senhor é a morte e o inferno. Ele passou tudo isso por mim e por você, meus irmãos. Na hora nona clamou Jesus em alta voz, Marcos 15:34, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Esse desamparo, isso é o cálice que o Senhor vai tomar, ser unido ao pecado e separado do Pai Celestial. Esse é o cálice. Irmão, isso deveria doer em nosso coração. Isso deveria produzir aflição em nossos corações, o pecado. O pecado deveria e deve produzir no Filho de Deus, no verdadeiro Filho de Deus, essa aflição, essa angústia. Diante da tentação, diante das lutas, diante do eminente pecado, a nossa alma deve ficar diante de uma palavra, de uma expressão, de um pensamento, de um sentimento, de uma intenção, de uma motivação pecaminosa. O nosso coração deve ser tomado dessa aflição, dessa angústia, desse receio, desse medo de pecar contra o Senhor da glória. Que Deus produza isso em nós, irmão. E o versículo 39 diz: e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feito o que eu quero, e sim como tu queres. Aqui nós temos outra lição maravilhosa de Jesus. Ele abre completamente seu coração a Deus. E é isso que você deve fazer em oração. Em oração você deve ser totalmente sincero. Você deve usar todas as palavras. Você deve colocar todo o seu coração, todas as suas lágrimas diante de Deus. Não adianta você tentar esconder alguma coisa ou fazer uma oração bonita. Não, é ali, é abrir sua alma completamente para Deus, é dizer para Deus tudo que está no seu coração e submeter-se, que é a outra lição, o seu coração, a sua vontade a Deus. Como o Senhor Jesus disse: não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. E aqui nós oramos como Jesus, se conhecermos a Deus, o Pai, como Jesus. A fé, a confiança na vontade de Deus, depende do quanto você conhece a Deus. Essa oração é uma oração de profunda fé. E a fé, meus irmãos, ela vem pela mensagem. E a mensagem nasce, diz Paulo em Romanos capítulo 10, ela nasce da palavra de Deus. Ela brota, ela verte da palavra de Deus. Quanto mais conhecimento de Deus eu tenho, quanto mais eu conheço o caráter de Deus, os atributos de Deus, a pessoa de Deus, os feitos de Deus, os milagres de Deus, o amor de Deus, a graça, a misericórdia de Deus, mais eu vou orar dizendo: seja feita a tua vontade, não a minha, não a minha, não é a minha vontade. Na maior angústia, na maior dor, você vai poder orar dizendo: Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu confio no Teu amor, eu confio na Tua misericórdia, eu confio que os Teus caminhos são mais altos, mais elevados do que o meu. Senhor, eu confio que a Tua vontade é como a Tua palavra diz: boa, agradável e perfeita. Assim é a Tua vontade. Então eu me submeto à Tua vontade, eu me submeto ao Teu querer. Eu de todo o coração, confiando no Teu amor soberano, no Teu eterno amor por mim, eu me submeto à Tua vontade. E eu não quero nada que não seja a Tua vontade. Se a Tua vontade é essa enfermidade, eu quero essa enfermidade, porque ela é a Tua vontade. Se a Tua vontade é essa dor na minha vida, eu quero essa dor, porque é a Tua vontade. Porque a Tua vontade, eu estaria num lugar pior, eu estaria numa situação pior se eu estivesse saudável. Porque
porque eu não estaria dentro da tua boa, perfeita e agradável vontade. Aqui você tem que fazer a distinção entre a vontade de Deus e os teus pecados. Aqui é a hora de você olhar e fazer a distinção. Meu Deus, eu estou nessa situação porque eu pequei ou porque é a tua vontade? Porque se você pecou, o que te resta é o arrependimento, a humilhação diante de Deus, e Deus tem misericórdia de mim. Me perdoa, eu estou nessa situação. É justamente porque eu não segui a tua santidade, eu não vivi segundo a tua vontade, eu não andei nos teus caminhos, eu não obedeci a tua palavra. É por isso que eu estou aqui. Então me humilhe diante do Senhor e peço: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem compaixão da minha alma. Salva-me, Senhor, dos meus pecados. Perdoa os meus pecados. Agora, se você está numa situação em que você não pecou para estar ali, e a mão providencial de Deus, a providência de Deus te deu até lá, glorificado seja o nome do nosso Senhor. Bendito seja o Senhor. Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não disse: Deus deu e o diabo tomou. Jó não é pentecostal. Jó não é neopentecostal. Não. Neopentecostal ia orar assim: Deus deu, o diabo foi lá e tomou. A soberania de Deus. Quem pegou foram os amalequitas, foram os povos de outros lugares. Raio caiu do céu, veio um tufão, matou meus filhos, caiu na casa em cima deles. Povos de outros lugares vieram roubar o rebanho. Deus deu, e não tem um fio de cabelo na minha cabeça que não esteja sob o controle soberano de Deus. E Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou contra o Senhor. Nós podemos sofrer, nós podemos chorar, nós podemos entristecer até a morte, nós podemos até certo ponto entrar em desespero, mas é melhor uma tonelada de problemas, doenças e dores, do que um grama de pecado desespúdio. É melhor uma tonelada de problemas do que um grama de pecado. Se em tudo isso você não pecar, se em toda dor e sofrimento você não pecar, não se revoltar contra Deus, mas dizer: Senhor, aqui estou, seja feita em mim a tua vontade, Deus será glorificado na sua vida e através da sua vida. Esse é o caminho, meus irmãos, que o nosso Senhor Jesus está seguindo. Submeta o seu coração, submeta a sua vontade à vontade de Deus. Simplesmente faça-se ser como tu queres. Se possível, aparta de mim o cálice, mas não seja feito o que eu quero, sim o que tu queres. Se a cruz é a tua vontade, eu vou para a cruz. Se a doença é a tua vontade, o Senhor pode me curar. Uma única palavra, o Senhor pode me curar. O Senhor pode resolver esse problema em uma única palavra. Mas se o Senhor não quiser, eu vou passar por isso para a glória do teu nome. Isso é fé. Porque fé para receber dinheiro, fé para ser abençoado, você não precisa nem ser um cristão para isso. Agora, fé para passar pelo sofrimento, em amor a Deus, em submissão a Deus, servindo a Deus com alegria, apaixonado pelo Senhor, dando glória a Deus. Isso é fé de um filho de Deus. Essa é a fé de um filho de Deus. Então submeta-se completamente de coração a essa vontade maravilhosa do nosso Senhor. Para isso, cresça no conhecimento de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai criar a vontade dele, mais você vai confiar em Deus, mais paz haverá e tranquilidade no seu coração. Mais paz e tranquilidade haverá na sua alma. Por quê? Porque você conhece ao Senhor. Quanto mais você conhece ao Senhor, mais fé haverá no seu coração. Quanto mais fé no seu coração, mais paz haverá na sua alma.
mais faz. E o nosso texto segue. O outro exemplo maravilhoso é que a presença de Deus é o refúgio de Jesus para tudo isso. É a presença de Deus, olhando unicamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O próprio texto sagrado de Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus é todo poderoso. A minha circunstância, a sua circunstância não diminuiu, não afetou a Deus. Ah, pastor, tem guerras no mundo, o mundo está virado de cabeça para baixo, tem conflitos, fomes, misérias. A glória de Deus, o trono de Deus, o poder de Deus não é afetado por nada. Ainda que se reúnam todos os demônios do inferno inteiro, nada abala o trono de Deus. Então não perca a sua fé em Deus, busque ao Senhor e lembre, para Ele tudo é possível. Senhor, o meu coração, a minha mente diz que tudo está difícil, que tudo é impossível, mas para Ti não. Para Ti não, Senhor. Para Ti tudo é possível. Como disse Jesus no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, versículo 26, Jesus, fitando neles o olhar, diz-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo, não muito, não algumas coisas, não a maioria das coisas, mas tudo é possível. Então creia em Deus, meu irmão, creia no Senhor. Agora vá para o versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que a hora é chegada e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Que virada, que extraordinário esse texto. Lições extraordinárias para mim e para você. Primeiro para Pedro, esse Pedro corajoso, fiz questão de botar na cara lá da mensagem um gatinho olhando no espelho. Quando ele olha no espelho, tem um leão lá no espelho, mas ele é um gatinho, igual Pedro. Eu vou contigo para a morte, onde quer. Não durou 2 horas, ele estava negando Jesus. Irmão, aqui está a lição para Pedro. Quantas pessoas se acham tão fortes? Quantas pessoas querem ser tão fortes nesses momentos de luta, de batalha espiritual? Mas o orgulho te cega para tudo isso. O orgulho não te deixa ver que tudo que você está passando é uma batalha espiritual. O orgulho te cega para ver que a tua luta cristã não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. O teu orgulho te faz dormir quando você deve orar. O teu orgulho te faz descansar quando você deveria estar clamando a Deus. Pedro deveria estar clamando ao Senhor. Pedro deveria estar ajoelhado do lado de Jesus, abraçando o seu Senhor, orando junto com Ele. E ele está dormindo, porque o orgulho fecha os nossos olhos, cega a gente para ver tanto a questão natural, aí vem os inimigos para prender Jesus, quanto as questões celestiais do pecado, do cálice que o Senhor da glória vai beber, da cruz a ser enfrentada, do juízo de Deus a ser tomado até a última gota. O orgulho nos impede de tudo isso. O orgulho não vai te fazer orar mais,
O orgulho não vai te fazer ajoelhar do lado do Salvador. O orgulho não vai te fazer clamar. O orgulho nunca vai dizer para você: seja feita a tua vontade, Senhor. O orgulho sempre vai dizer: Senhor, eu quero a minha vontade. Eu quero simplesmente o alívio da dor. Eu quero só sair dessa. Eu quero essa bênção. E acabou. O orgulho, a única coisa que vai fazer é fazer você magoar-se contra Deus porque você está passando tribulações. A única coisa que o orgulho vai fazer é fazer você negar Jesus 3 vezes. O orgulho vai te impedir de orar. O orgulho vai te impedir da presença de Deus. O orgulho vai levar você para longe da presença de Deus. Quanto orgulho há no seu coração? Você está se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. Às vezes vem uma dor, às vezes vem um sofrimento, às vezes vem uma luta, às vezes uma tristeza. E o que você está fazendo com isso? Eu sou forte. Eu estou jogando um monte de post lá na internet, lá dizendo: eu quero ser a melhor versão de mim mesmo. Eu não mudo de jeito nenhum. Eu não torto, mas não quebro. É essa a sua atitude? No lugar de se ajoelhar, de se submeter, de se humilhar, de ver diante de Deus se está pecando, o que você está fazendo? Não, eu estou em tribulação, eu preciso me divertir, eu preciso esparecer, eu vou para outro lugar, para culto domingo não, para culto quinta-feira eu não vou não, para oração também não vou, eu vou procurar um lugar, preciso esparecer, eu vou para o shopping, eu vou viajar, é isso que eu preciso. Esse é o orgulho. É quando eu deveria estar me humilhando diante de Deus. Eu estou buscando entretenimento, descanso, diversão, no lugar de eu me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, como diz Pedro, décadas depois da situação que nós estamos vendo. Meus irmãos, que coisa, que o seu orgulho, e eu quero dizer para você, que com certeza, um dos porquês passamos por lutas e tribulações, é porque Deus quer atingir diretamente o nosso orgulho. Porque o orgulho é a essência do pecado. O orgulho é o que te impede de se aproximar de Deus e de ser semelhante a Cristo Jesus. Por isso que toda tribulação vem com um propósito. Deus, por que eu estou passando por isso? Olha, um dos propósitos eu tenho certeza que é atingir o seu orgulho, humilhar você. Deus te deixou ter fome no deserto. Andaram 40 anos no deserto. Deus te deixou ter fome no deserto para te humilhar, para te provar e só então te fazer o bem. Deuteronômio capítulo 8, quem está dizendo isso é Moisés, falando com o povo de Israel. Deus deixou você ter fome para te provar, para te humilhar e então te fazer o bem. Mas eles eram miseráveis e escravos. E quem diz que pobre não tem orgulho? Meu amigo, o orgulho não é o privilégio dos ricos, é a desgraça do pobre. De todo ser humano, o orgulho é a desgraça. De todo ser humano, é o que deve ser atingido para você seguir a Cristo Jesus. Com certeza, qualquer aflição, qualquer problema, qualquer angústia, qualquer necessidade, qualquer enfermidade na nossa vida, tem uma providência nela, humilhada no nosso coração diante de Deus. E aqui você tem Pedro, que já tem a resposta de Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto para obedecer a Deus, mas a carne quer não. A carne é fraca, a carne não quer obedecer a Deus não. A carne quer a sua vontade, a carne quer fugir do sofrimento, a carne quer os prazeres, a carne quer descansar, a carne quer dormir, a carne quer orar. Por isso que quando você vai orar, é aquela luta. Meu Deus,
Glória, o Senhor lá toca. E você começa a pensar em alguma coisa. E aquele negócio, aquela tripulação. Aí não quer orar. Irmão, quando você não quer orar, é a sua natureza caída. Você não deve responder a ela assim. Você deve crucificar a sua carne com suas paixões e desejos ardentes. É isso que Paulo diz em Gálatas. Você não deve dar vazão a ela, você deve crucificar ela. Crucificar é matar, é fazer morrer o velho homem. Então é aí que está a sua resposta. A carne é fraca em que sentido? Porque ela quer o pecado. A carne quer pecar, é distância de Deus, é distância da oração, é distância da palavra, é distância da missão de Deus. A carne só quer pensar em si mesmo, mas o Espírito sempre está pronto para obedecer ao Senhor. E aqui está o alerta, Pedro. O Espírito está pronto, vigie e ore, porque a carne é fraca. Nesses momentos de tristeza, de dor, de luta, depressão, enfermidade, você tem que tomar decisões. E se você não estiver em oração, e diante das Escrituras Sagradas, você vai dormir, descansar e pecar. E negar o Senhor. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, meu irmão, que você escape disso em oração, vigiando, porque nesses momentos de luta, de pressão que nós passamos, nós temos que tomar decisões. E quantas vezes nesses momentos tomamos decisões totalmente erradas? Deus está nos dizendo aqui que você tem que calar. Deus está dizendo assim na sua palavra, e você está seguindo o conselho do colega, da amiga, da internet. É a cultura que falou mais alto, tirar para o outro lado. Não, mas está todo mundo indo para lá, mas cristão, Deus está te guiando para cá. E um abismo vai chamar outro abismo. O seu sofrimento vai chamar mais sofrimento. Porque no lugar de você obedecer a Deus, tu está indo para outro caminho, desobedecendo ao Senhor. Você, no momento de luta, tem que tomar decisões. No momento de luta, não se engane, o príncipe desse mundo vem aí. Nos momentos de luta, de dor, de tentação, de enfermidade, o diabo se aproxima. Quando Jesus estava no deserto, jejuando 40 dias e 40 noites, quando ele teve fome, quem se aproximou? Quem se aproximou quando teve fome? Olha aí, quando tu estiver na luta, cristão, quem vai se aproximar? Mas também quando tu estiver debaixo da bênção, era próspero tudo que já tinha, quem se aproximou? O mesmo se aproximou para desviar a gente de Deus. Meu irmão, abre teu olho, vigia e ora. Tem que orar e orar de olho aberto. Vigiar a palavra, vigiar na palavra, obedecer a palavra, seguir a palavra, andar na palavra, não retroceder, não avançar, não ir nem para a direita, nem para a esquerda, permanece na palavra, observando a palavra, vivendo a palavra, meditando nela de noite e orando. Tomai toda a armadura de Deus para poderdes resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. E nessa armadura tem a espada do Espírito, que é a palavra, é a única arma que você tem. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Paulo está exagerado demais. Paulo exagera, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, tomando toda a armadura de Deus. Paulo, por favor, isso é muito exagerado. Não, irmão, é porque você é muito fraco. Eu sou muito fraco. Nós somos muito fracos. E se nós estivermos revestidos de toda a armadura de Deus, orando em todo o tempo no Espírito, com certeza seremos atingidos pelos dardos inflamados do maligno. Como nesses momentos de luta, e Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, está preso
na pior prisão do mundo, Mamertina. E ele está dizendo: revistam-se de toda a armadura de Deus. O diabo sempre se aproveita de momentos extremos na nossa vida. Cuidado, cristão, cuidado. Que Deus tenha misericórdia da sua alma e que você não seja como Pedro. Outra lição maravilhosa é a recorrência na oração. Jesus ora uma vez, ora a segunda, ora a terceira vez, e ele ora, e ele não para de orar, ele não deixa de orar, e ele continua orando, ele insiste em oração. Deus, eu não sei mais o que dizer, eu estou dizendo a mesma coisa, há tanta angústia no meu coração, que eu estou repetitivo, eu digo a mesma coisa, do mesmo jeito, ora eu digo de trás para frente, ora eu digo de frente para trás, ora eu começo pelo meio e termino no começo, ora eu começo no meio e termino no final, e depois oro no começo, mas eu só consigo dizer isso, não importa. Ore, diga para Deus, abra o seu coração, fale com o Senhor, ainda que você vá para lá apenas para chorar, não saia nada da sua boca, a não ser em lágrimas. Senhor, vá orar, porque de lá o poder, a graça, a glória do Espírito de Deus vai alcançar você. E ore até que isso aconteça. Aquilo que diz no versículo 45: então voltou Jesus para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Levante-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Agora ele começa de joelho, mas termina de pé. Ele começa de joelho, mas termina pronto para os flagelos, pronto para os guardas, pronto para as torturas, pronto para as afrontas, pronto para a cruz, pronto para enfrentar o diabo, pronto para Pilatos, pronto para os religiosos, pronto para todos os flagelos, pronto para tudo, pronto para a vontade de Deus. Só levante da oração quando tu estiver pronto, cristão, pronto para enfrentar tudo, de cabeça erguida, cheio da glória de Deus, cheio do Espírito Santo. Pastor, estou em frangalhos, pastor, estou fracos, minha vida acabou, mas você só levanta de lá, cheio do Espírito. Olha até ser cheio da glória de Deus. Quando você estiver cheio do Espírito, levante e vai trabalhar, levante e vai fazer as coisas, levante e vai enfrentar a vida. E quando você sentir a fraqueza de novo no seu coração, e quando você sentir o medo de novo na sua alma, tome um lugar de oração e ore e diga: Deus, me enche do teu Espírito. Porque aí vem o tentador, aí vem os pecadores, aí vem as tormentas, aí vem as dores, aí vem as lutas, e eu preciso estar cheio da tua graça. Veja como Jesus se levanta daqui, ele está pronto para enfrentar a cruz, pronto para enfrentar a cruz. Sua mente está lúcida, ele sabe o que veio fazer, ele sabe qual é a vontade de Deus, ele está lúcido em todas as questões, no julgamento, em tudo que está acontecendo. Seu coração está cheio de amor. Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem o que fazem. Quando a gente sai das lutas amargurado, rancoroso, Jesus está cheio do amor de Deus. Sabe o que te falta, cristão? A presença gloriosa de Deus. É isso que nos falta, porque quando essa presença vem sobre nós, quando a glória de Deus nos enche, quando estamos cheios do Espírito Santo, nós passamos pela luta, pela dor, pelas afrontas, pelas humilhações, e dizemos: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está pronto, consciente na cruz, cheio da glória do Pai, e ali que ele entende que tudo se cumpre. E ali, cheio do Espírito de Deus, da graça de Deus, ele entrega o seu Espírito, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Que texto, meus irmãos, para mim e para você nesta noite. Quantas lições nesse texto para mim e para você. Eu espero que a cada uma delas você acolha no seu coração e as viva para a glória de Deus. Pai, obrigado. Obrigado pela tua graça, pela tua presença. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. O exemplo tão doce,
extraordinário, maravilhoso do nosso Senhor Jesus